Retornando. Vamos esperar o professor Ney retornar. Belém de volta. Como é que tá a live, pessoal? Tá boa, né? O professor Ney é muito didático. Ah, ele já está aqui. Eu vou adicioná-lo. Ah, voltamos. Ó, o pessoal está Pronto, voltando. Vamos lá, já vou passar a palavra para ti, para a gente tá bom. não se Então, ótimo. alongar Conseguiu aqui. gravar a tela outra? Sim, sim. Tá, Vamos então lá. eu vou explicar aqui essa história da. Como eu disse na live anterior, você não vai poder provar o nexo causal ocupacional através dos meios técnicos periciais tradicionais. Então, você, através de uma perícia médica, o máximo que você vai saber é a existência da contaminação, mas você não vai ter como saber a fonte da contaminação. Então, ela não nos serve para esse momento. E para isso, a gente tem as chamadas. Nosso colega Luiz Jacques, lá da TRT19, abraço, Luiz Jacques. O Nossa, professor seja Luiz Jacques bem-vindo. está aqui conosco. Tá bom, já tem E gente, teve outros que entraram e disseram Belém presente. Então, que bom, o pessoal foi, tem gente de prestigiando. Belém, que bom. É, Luiz Jacques bacana. é de Maceió. Então, veja bem, nós precisamos partir para aquilo que eu te falei, que seriam causalidades naturalísticas ou naturais, que são aquelas palpáveis, né, no mundo dos fatos. Ou seja, a causalidade naturalística ela está nos fatos. E existe a causalidade normativa ou jurídica. Como o nome está dizendo, é uma causalidade fixada no plano do direito, da abstração jurídica. Então, o que nós temos aqui, o que eu vou falar para vocês, é exatamente, primeiro, uma presunção hominis, que pode te permitir exatamente crer no contrário que está exposto no artigo 29 da MP 927. Então, vamos imaginar uma situação de fato em que você, razoavelmente, por uma presunção hominis tranquila, é mais fácil pressupor que a contaminação se deu no local de trabalho que fora do local de trabalho. O exemplo mais... Opa, travou? Só um pouquinho, é Ney, que ah, travou. o pro, Se tu puderes os só profissionais. repetir a última frase, porque travou bem na... O exemplo mais claro, daí travou. Pois é. Então, É. o exemplo mais fácil, mais claro disso, de que os fatos falam mais alto que o texto do artigo 29, é no caso dos profissionais da área de saúde. Você lembra Sim, que a 927 permitiu, inclusive, a dobra do 12 por 36. o O 12 pessoal, em para vez de trabalhar 12 36. por 36, vai trabalhar 12 por 12. Então, você É. imagina, uma coisa, a lei quando diz, preste atenção, o artigo 29, quando diz que se presume o caráter não ocupacional, é para nós, Os pessoas normais, sim. Que não aqui do estão em cotidiano atividades da vida. essenciais. Sim. Pessoas que nós estamos aqui no nosso Eu cotidiano, a gente pode concordo. ser confinamento. Agora, para o cidadão que No hospitais. cotidianamente está lutando em contato direto com essa enfermidade, com pessoas que estão contaminadas e mais, Uhum. passando 12, 14, 16 horas seguidas por Uhum. semanas, a Uhum. lógica é presumir que a contaminação foi dentro do trabalho e não fora. Com certeza. Então, essa E é não, uma presunção hominis. e não seria caso, talvez, também de responsabilidade objetiva, para nem entrar na questão Sim. do. Porque me parece. Depois a gente pode É, falar um pouquinho de responsabilidade civil, tá? é, Mas eu quero te mostrar aqui, mostrar para o pessoal, que é plenamente razoável esse raciocínio. E digo sim. mais, a, é o caso, por exemplo, da doméstica, que pegou o coronavírus, e sabedora, né, e provando que a sua patroa também tinha o vírus e exigia a presença dela. Então Sim. você É, é possível presumir, claro. presunção hominis, Eu né? penso assim, ó, Ney, até se
a minha empresa, por exemplo, eu trabalho num setor que 4 ou 5 funcionários tiveram o coronavírus, é razoável supor, né, que eu peguei É, no local de trabalho. Se eu exatamente. sou o primeiro caso desta empresa e a empresa não teve nenhum caso de coronavírus, é razoável pensar que eu peguei fora. E Como também tem também a pode questão acontecer o contrário. de assintomáticos e sintomáticos, né? Porque eu digo que a discussão ainda é mais profunda ainda, É, porque eu posso estar com coronavírus e estar assintomático e contaminando outras pessoas. Por isso, eu penso assim, o trabalhador que não, o empresário que não faz um exame admissional e contrata um trabalhador com coronavírus assintomático e este passa a contaminar vários trabalhadores, né? Então, exatamente. É. são Agora, hipóteses, agora muitas veja bem, hipóteses. agora veja bem, não é, quando a gente fala de causalidade normativa ou causalidade jurídica, você tem outros recursos técnicos para reforçar isso. Você pode já ter uma presunção omnis, mas você pode ter um reforço argumentativo com recursos técnicos muito importantes. É relevantíssimo, Beatriz, que não só os juízes, né, mas todos que estamos pensando tudo isso, e os advogados também, sobretudo, acompanhem as estatísticas oficiais de Sim. adoecimento. Quais Uhum. são os ramos de atividade que os trabalhadores estão adoecendo mais? Então, veja que na Sim, Espanha, por exemplo, 17% dos médicos pegaram coronavírus. E claro. aí, o que, que eu te digo? Essa informação vinda na petição inicial, você traz um Tava elemento reforço. jurídico que te permite, aqui através. Beatriz? Ou voltou, Voltou graças a agora, Deus. travou. Voltou. Então, o que, Tava que eu ruim a dizia? conexão. Né? Os advogados e os juízes vão poder se valer de elementos estatísticos. Isso é muito comum nos Sim, Estados Unidos, Beatriz. Você prova sim, normativamente o nexo causal através de dados oficiais estatísticos, sim. demonstrando ao juiz que ele pode presumir a causalidade. Ele não, né, nada disso. Ele, na verdade, pode presumir. E Tá, nós temos tá um recurso travando técnico aqui, muito né? importante, é É, o NETEP, tá, Nexo Técnico Epidemiológico. é. Sim, Está travando? tá travando, é. Acho, vamos ver se a gente melhora. Veja se melhora. É, acho que sim. Eu acho que para mim, Está me ouvindo? Pois desabilita esses comentários. sabe que eu nem. Oi, Tá, acho que agora vai ficar melhor. E agora aí, possibilidades. vai Vamos ficar lá, melhor. vamos lá. Está me ouvindo? Ih, Tá, então tu estavas mencionando a questão dos dados estatísticos, da oi. importância dos dados estatísticos, né? Vamos ver. Porque esses dados estatísticos, eles reforçam essa presunção omnis. Você está entendendo? Uhum, E entendi. presunção omnis, entendendo? Então você tem Sim, já essas presunções omnis naturais que você pode reforçar com elementos estatísticos. E ainda tem um nexo sim. técnico epidemiológico, que você É, já tem um isso. decreto dizendo isso. Né? E você já É, diz, olha, essa doença é ligada a essa atividade. Beatriz, se você tem isso, o advogado tem elementos para já no início pedir a inversão do ônus da prova. E o juiz donos da prova. presume a causalidade ocupacional, Sim. afastando, portanto. É o empregador que tem que provar o contrário. Aí você me pergunta, mas É. Ney, é possível provar o contrário? Isso não é uma prova diabólica? O empregador vai ter que provar que a Que ele contaminação não foi seria fora? negativa, né? É, É, eu penso que é possível.
Vamos imaginar aqui, claro, né? Vamos imaginar um hospital que não houve um médico sequer contaminado. Nenhum. Por incrível que pareça, não houve contaminação de nenhum enfermeiro, nenhum técnico de enfermagem, nenhum médico. Tá? E esse médico tem gravações dele participando de passeatas. Confinar futebol. Sim. Né? Com os colegas. Né? Então, eu acho que aí é possível, sim, presumir que se ele se contaminou, foi fora do ambiente de trabalho. Entendi. Exatamente. Então, eu acredito que é plenamente possível esse ônus da prova. Na realidade, são muitas questões, né? Tanto do ponto de vista do empregado, quanto do ponto de vista do empregador, né? E a questão eu acho que o importante, eu acho que de tudo que tu falaste, é deixar bem claro, assim, o empregado que alegar que contraiu o vírus no ambiente de trabalho, que ele já traga, então, com a inicial, esta prova inicial, dados estatísticos, sim, dados de que estatísticos. a cidade teve tantos, né, esteve em regime de pandemia, os hospitais colapsaram, enfim, como Belém, né? Domingo eu vi no Fantástico que em 24 horas 3 profissionais de saúde morreram em Belém. Então, quer dizer... Sete então médicos já morreram aqui em Belém. Nossa, então, né? E a gente sabe que mundo afora os profissionais da saúde têm um índice superior a 10, 15%. Então, isso o advogado já pode trazer com a própria inicial, né? E aí avança. Sim, não? Responsabilidade civil, talvez, né? Que você perguntou alguma coisa? Sim, porque aí eu acho assim, quando alega, né? O empregado vem e diz, não, eu tenho direito, então, à indenização por danos materiais e tudo mais. E aí invoca o artigo 223C da CLT com relação aos danos extrapatrimoniais, considerando que a saúde, então, é um bem juridicamente tutelado. Na tua visão, caberia, talvez, uma condenação também por danos morais? Se constatada a responsabilidade do empregador, já, né? Assumindo mas em razão do quê? Em razão da contração do vírus. Contaminação. Contraído o vírus de coronavírus. Talvez com graves lesões, não, ou morte ou graves lesões, né? Porque o mero fato de contrair o vírus... Esse é um tema polêmico. Sem maiores consequências, talvez não gere uma responsabilidade. Esse é um tema polêmico, tá? Eu recordo que o Guilherme expôs a opinião dele de que a simples contaminação... Sim. Vírus é que alguém me liga e trava um pouquinho. Eu recuso. Sim. Se eu não me engano, o Guilherme disse isso, que ele entende que há uma responsabilidade civil pela contaminação. Eu te confesso que eu estou ainda refletindo sobre isso. Agora, não tenho dúvidas. Não fornecer equipamento de proteção, contaminou-se. Sim. Porque aí tem uma questão que vai muito além da simples contaminação, é a de exposição a riscos intoleráveis. Né? Porque veja bem, Beatriz, é outro tema muito complexo. Deixa eu ver se eu consigo ser claro, o mais claro possível. Só botei temas complexos para ti, né? Mas a gente dá para quem sabe, quem pode entregar. Né? Vejam se você. É o seguinte: a atividade do médico, do enfermeiro, lidando com pessoas contaminadas com coronavírus, é uma atividade de risco superlativo intrínseco à atividade, próprio à atividade. Então, é um risco. O risco de contaminação ele é mais elevado que o do cidadão comum, entendeu? Então, veja bem, quando esse risco dele já é intrínseco. Então, não tenho dúvidas que talvez você compreendendo que essa contaminação gera danos extrapatrimoniais por violação ao bem jurídico saúde, que é uma tese razoável, não tenho dúvidas que o empregador responderia, ainda que tenha sido maximamente rigoroso no atendimento das disposições de saúde e segurança. Deu todo o equipamento, sabe? Revezou os médicos direitinho, tinha máscara adequada, tudo, mas o médico se contaminou. Porque a gente sabe que muitos hospitais, por falta desses equipamentos de proteção, e tem vários, Conselho Regional de Enfermeiros, falando em vários estados, que os enfermeiros estão
chuva. Ontem eu vi um dizendo que por falta de equipamentos de proteção, eles estão usando outros que não, né, impedem, vamos dizer assim, ou que não É, dificultam o é. contágio. Então, nesse caso, eu acho que não Então, eu seria acho, razoável, né? A tese, né? o que eu não tenho dúvida, então, a responsabilidade civil se impõe porque ela é objetiva pelo risco da atividade, Uhum. tá? Sim, isso Ela é eu objetiva pelo risco da concordamos. atividade. Então, aí o que acontece? Nessa hipótese de não concessão de equipamentos de proteção e tudo, você tem um elemento agregador, né, que realmente é a esposa. Porque, veja bem, quando eu tenho todo o equipamento adequado, perfeito, aquele risco que eu sofro, ele é socialmente tolerável, tá? Uhum. Porque é uma atividade própria de médico, né? É uma atividade que nós precisamos, a sociedade permite esse nível de risco. É diferente quando eu estou sujeito a esse risco sem os equipamentos que a normatividade me impõe, que eu Uhum. use. Então, aqueles riscos que já são superlativos, mas são socialmente tolerados, passam a ser socialmente intolerados, porque você não está usando o equipamento. Isto aqui, sem dúvida, já dá reparação por dano moral. Um dano moral. Vivenciar esse risco, que já é elevado, lançado a um ponto mais alto, em razão de não concessão dos equipamentos ou concessão inadequada ou irregular, isto eu não tenho dúvida, vai gerar Que geram danos responsabilidade. morais. Gera E aí, responsabilidade e aí civil. eu digo assim, aí vai o bom senso, né, do julgador, porque obviamente a gente tem que diferenciar o que é o dano moral típico, né, que não é uma mera gripezinha, vamos dizer, teve que ir para o hospital, passou, não foi para o hospital, ficou só em casa, teve um mal-estar, foi horrível e tudo mais, mas é diferente de alguém que ficou 15 dias na UTI, ou um médico que teve impedido o trabalho. Então, essa análise é caso a caso. É Casuística verdade. não tem como a gente falar, vamos dizer, falamos em tese, mas a análise vai ser com base na razoabilidade, no bom senso, na análise da prova, dos fatos, né, que circundaram aqueles acontecimentos descritos pelo trabalhador, Agora, né? uma coisa Imagino que seja assim. interessante, Beatriz, é o seguinte: nós temos muitos casos de hospitais que entraram em colapso, hospitais privados, que entraram em colapso porque o sistema público colapsou antes e ele passou a receber contaminados da rede pública. Uhum. Então vejam, olha que situação. Nossa, O empregador dá conta, sim, ele deu conta do normal, tem os equipamentos apropriados para o atendimento de urgência, mesmo em nível pandêmico, ele deu conta. De repente tem uma multidão teve que entrando mandar. por dentro, né? Tá bom. Ele precisa receber Sim. essas pessoas de fora. E aí colapsa e desequilibra o meio ambiente de trabalho daquele médico. E aí as empresas podem dizer o seguinte: vejam, eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa Sim. aqui, né? Os equipamentos foram entregues, mas aí a afluência massiva de pessoas gerou esse desequilíbrio. Então, pode ser que eles aleguem aí que não há culpa e que, né, não tem É, envolvimento e tal. O que que eu tenho? A gente tem que ter primeiro bom senso, né? Bom sim. senso. E tem uma disposição do Código Civil, Beatriz, que diz o seguinte: quando, em um caso concreto, a, a extensão da lesão foi extremamente desproporcional à culpa de quem lesionou, o juiz equitativamente pode reduzir a reparação. E na doutrina já é tranquilo que essa disposição também se aplica para os casos de responsabilidade civil objetiva pelo risco da atividade. Então eu vejo que mesmo se o empregador não tiver culpa, respondendo objetivamente pelo risco da atividade, você pode reduzir e encurtar Sim. essa reparação, esse valor, porque realmente é uma medida de justiça. E impôs-se ônus financeiro inteiramente para os hospitais privados, né, ou públicos que o sejam. E, nesse exemplo que eu te dei, que o pessoal veio do SUS e desequilibrou o meio ambiente de trabalho desse hospital privado, é possível até pensar numa responsabilidade do Estado. Foi o que eu imaginei. Eu digo, É ainda se tu possível até se botar pensar uma também de uma denunciação ali, responsabilidade um solidária. chamamento por... Não, pode até acontecer isso, viu? Uma denúncia solidária. Mas eu estou pensando é de uma ação trabalhista chamando
o ente privado e o ente público. Não dá O ideia, né? Estado... Não dá ideia. Ai, meu Deus. Não dá ideia. Já teve gente apertando o coraçãozinho aí, ó. Nunca subiu tanto o coração aí. Ai, ai. Mas é um tema complexo, viu? É É um um tema tema muito complexo, Ney, mas complexo. eu sei, assim, ó, já estamos quase 1h20 e eu quero te agradecer muito. Eu acho assim que foi muito produtivo. Eu vou botar aqui para o pessoal aqui voltar, porque eu vi o pessoal estava elogiando bastante, gostando muito. Eu Ah, que quero legal. te agradecer muito pelas aulas, né? Porque tu és muito didático e isso facilita muito o trabalho da. Eu brinco que agora a gente vai ter que agregar o currículo. Essas lives vão ter que, né? A gente, quando dá uma palestra, é palestrante, quando vai na live, é livestrante, é isso? Pois é, exatamente. Né? Então, eu queria te agradecer muito, foi ótimo. Teria muitas questões, mas eu não vou abusar, porque eu sei que tu estás aí nesse ritmo aí alucinado. E quero te passar a palavra, então, para as tuas últimas considerações e dizer que foi muito bom te receber aqui, que seja só a primeira de muitas vezes aí, né? E que a Que próxima bom. talvez seja presencial, quem sabe. Obrigado pelo convite, viu, Beatriz? Estou à disposição. Eu estou, na verdade, diminuindo um pouquinho esse ritmo, porque eu estou precisando até saúde mental e também trabalhar aqui as minhas coisas, né? Meus Esse textos, é né? outro tema excelente, né, Ney? A saúde mental, né? Em Com tempos de certeza, teletrabalho, com em tempos certeza. de pandemia, eu acho que é um Quem tema já que a gente conhece aí vai se deparar muito, né? ó, a Vanilza aqui, tudo bem, Vanilza? Vanilza é nossa colega aqui da oitava região, está também Olha, o pessoal presente. prestigiando, olha que bacana. Então, assim, eu quero te agradecer, cumprimentar o pessoal. Eu tenho o Instagram aí, né, o Ney Maranhão. Quem me der essa alegria, essa honra, pode também me seguir. E tem também um @Quarteto Trabalhista, né? Que lá você tem Amanhã as vocês têm publicações. uma live, Eu, falarão eu, sobre eu a vou até portaria? confirmar, que eu ainda não sei, eu ainda não confirmei com o Fabiano, mas eu É, vou porque eu acho que confirmar ainda. vocês iriam falar sobre a portaria, aquela que esticou a medida provisória 936, aquela? Talvez o Fabiano vá falar. Mas Ah, também sigam lá o @Quarteto Trabalhista Quarteto Trabalhista. e o @Ney Maranhão. E os meus seguidores, né, que estiverem aqui também podem seguir o curso Jus Laboral, né? Dos labor, isso, Jus a gente Labor, vai. né? Isso, E a gente vai esse fazer esse perfil link. somos eu e a minha irmã. Minha irmã é juíza do trabalho também no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Legal. E nós damos cursos também de audiências e fazemos alguns cursos aqui em Santa Catarina e alguns agora virtuais. Eu sempre gosto, né, Deixa eu... de. Sim, Ah, pode fale. Não, falar. fale. Eu, Não, eu não. vou só, já que talvez tenha um público aí que eu não sei se é a primeira vez que a gente está dialogando, dizer, né, que o Quarteto Trabalhista tem o livro da Reforma Trabalhista, lançado pela Rideel, e nós estamos na segunda edição. Você falou aí de audiência. De Não, audiências, não né? sei se você conhece essa obra. É o Manual Conheço, Prático de Audiências conheço e Trabalhistas. indico, assino Nós embaixo, fizemos é a muito segunda boa. edição. Esse é da editora Revista dos Tribunais, tá? É uma obra sensacional. É mesmo. Nós, na segunda edição, a gente colocou aí, Uns nós causos, fizemos né? uns causos, Uns né? Colocando, causos. ficou Eu bacana. fiz uma live com o Antônio Humberto, sexta, ele me convidou para falar sobre Ah, audiências. E aí ele me. Até contamos alguns causos na live, foi bem bacana, bacana. bem E aí interessante. eu queria, talvez o pessoal que queira estudar um pouquinho de meio ambiente do trabalho, eu não, quem acompanha minha live sabe que eu nunca fiz isso, vou fazer aqui. Que é a minha tese de doutorado, que é este livro, que é o Poluição Laboral-Ambiental. Ele é pela editora Olha, Lumen Juris. olha só. Então, essa parte de meio ambiente do trabalho, eu não falei aqui, porque é um pouco mais, demandaria um tempo maior, mas a responsabilidade civil também ambiental, né, pela legislação ambiental, também é muito importante. Nessa obra eu faço a análise do meio ambiente do trabalho e tudo. E tem a obra mais Na próxima recente, ele vai trazer um livro para sortear, né? Tantos livros, tantas obras, tem que sortear e, aqui, ó. e tem uma obra recente, publicada agora, no início de abril deste mês, que é o Precedentes no Processo do Trabalho, tá? Pela editora Revista dos Tribunais. É Essa obra tua também. Essa é eu tua? coordenei, exatamente. Essa Uhum. é uma obra coletiva, textos inéditos, todos Que os textos são bacana. inéditos, inclusive com participações do exterior, né? O professor Michele Tarufo, por exemplo, Olha participou dessa só. obra com textos inéditos.
Qual é a Então, editora? É RT? Revista dos RT? Tunais, RT. Precedentes no Processo do Trabalho. É uma obra de quase 800 páginas, sensacional, destrinchando essa temática dos precedentes no processo do trabalho. Então é Olha isso, só, querida. muito Obrigado bom. Muito pelo obrigada. convite e estou à disposição. Eu sempre gosto, Ney, de encerrar com um trechinho de poesia. Eu sei que tu gostas também. Ah, que legal. E hoje eu fui buscar a Cora Coralina, que é maravilhosa, né? E diz assim: recria a tua vida sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça. Acho que tem bem a ver com tudo que a gente discutiu e com essa nova sociedade que vai surgir pós-pandemia, né? É Recomeçar. verdade. Acho que é o Que texto. bacana. Recomeçar com solidariedade, com empatia, com compaixão, que eu acho que talvez essa pandemia veio para nos mostrar que a gente pode ser melhor do que estamos vivendo, né? Ter uma É vida com verdade. mais qualidade, com mais solidariedade, cooperação entre empregados, empregadores e todos nós operadores jurídicos. Queria encerrar, então te agradeço, muito obrigada, foi ótimo te ter aqui hoje. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigada a Obrigado pelo todos que carinho, viu? prestigiaram. Tchau, Tchau, pessoal. tchau. Até logo.